Mesmo, João Paulo, já estamos aqui com a Teresa, que nos faz companhia todas as semanas, e vamos falar hoje num tema, Teresa, que às vezes é quase um tabu, que é a morte, como lidar com ela e como comunicá-la. É verdade. Não há um manual, não sabemos como fazê-lo, Teresa. É verdade. Essa é a verdade. Antes de mais, bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. De facto, é um tema pesado, é um tema que as pessoas evitam um bocadinho, porque a todos nós angustia, não é? E, portanto, tendemos a colocar em segundo plano só quando as situações acontecem, é que muitas vezes há aflição, porque não sabemos realmente como lidar com isso. As crianças sentem realmente a perda desde muito pequeninas, vamos lá ver. Mesmo uma criança de colo sente a perda. Claro que não percebe o que é que se está a passar, não é? Mas basta percebermos que a mãe fica mais ansiosa com esta situação e certamente até a nível muscular ficará mais tensa, não é? E quando pega na criança, a criança sentirá essa tensão. Portanto, haverá aqui até aos 2 anos não existe esta noção realmente da perda e é difícil explicar a uma criança até aí o que é que de facto aconteceu, mas a criança sente a perda e é muito importante manter-se as rotinas, realmente as rotinas normais do dia-a-dia, ainda que seja difícil, sobretudo quando as perdas são, imaginem, o pai ou um irmão ou uma pessoa que muito... toma conta da criança, ou a criança é quem está exatamente. às vezes mais enlutada, não é? É mais enlutada, mais em sofrimento. exatamente. Ora, Teresa, vou interromper só porque vamos agora ouvir o testemunho de uma mãe que teve que lidar com a morte de um filho e explicá-la a outro filho. O Igor era muito energético, muito fogo. A Raquel é exatamente o oposto. Aquilo era o 8 e o 80. A Raquel é calma em pessoa. O Igor tinha mais 4 anos e meio do que a Raquel, mas eram unha e carne, né? Ele era o porto de abrigo da Raquel. O Igor faleceu no dia 11 de abril de 2006. Tinha feito 18 anos há uma semana. Nós estávamos de férias em Gouveia. Ele estava bem disposto nesse dia. E à meia da noite, aí por volta das 3 e pouco, eu acordei com uma gargalhada, daquelas gargalhadas que ele dava quando estava super bem disposto. Eu acordei e pensei, deve estar a ter um sonho maravilhoso. E passado uns segundos, comecei a ouvir uma espécie de gemido. Aquilo que eu presenciei foi, de facto, o horror da morte do meu filho a asfixiar à minha frente, nos meus braços, e eu impotente. Portanto, só depois de ele ter sido dado como morto pelos médicos no Hospital de Gouveia é que nos disseram que ele tinha morrido por asfixia, porque tinha inspirado o vómito. A irmã não presenciou nada disto. Quando nós regressámos do Hospital de Gouveia, ela estava à espera com a avó e ela perguntou, então e o Igor? E eu disse-lhe, o Igor morreu. E ela depois perguntou, e agora o que vai ser de mim? E eu disse-lhe, tu vais viver, porque ele já não. E agora dorme. Precisamos descansar. Teresa, esta mãe foi de uma assertividade e, no fundo, pediu à filha para voltar rapidamente à rotina, ou seja, dormir. Exatamente, o que era, imagino, impossível, não é, naquele momento. De facto, isto é um depoimento que a todos nós toca, é brutal. Eu compreendo perfeitamente a atitude desta senhora, porque habitualmente a primeira reação é a negação da realidade e a segunda será a raiva, e é um bocadinho esta raiva que se sente aqui na Ana Paula.
A jovem já era uma adolescente, realmente tem noção da morte, tem a noção da irreversibilidade, é mais isso que aqui se coloca e que as crianças têm dificuldade em perceber, é a irreversibilidade, é a questão de que a pessoa já não volta. E realmente esta mãe disse tudo, não é? Disse tudo. Mas é assim que se deve dizer. Oh, Ana, é de uma maneira um bocadinho brutal, é. Agora, foi a maneira que esta senhora arranjou realmente para dizer as coisas. Ela também está a tentar sobreviver. Exatamente, porque ela está a tentar também ficar à tona da água, não é? Porque se todos se todos emergem, não há hipótese de equilibrar aqui esta família. Foi realmente a maneira que a Ana Paula conseguiu dizer. É um bocadinho brutal, mas tudo depende do apoio depois nas fases seguintes. Realmente, eu acredito que depois terá aqui apoiado Teresa, a já filha. falas nas fases seguintes, Sim, assim sim. concluís o teu raciocínio. Concluo, Se tu nos sim, deixares sim. ver, vimos já para a fase seguinte, onde a Ana fase Paula seguinte, fala disso, ok. e assim concluímos Melhor. com melhor, pelo menos ouvimos o depoimento da Ana Paula. A Raquel não perdeu só o irmão, a Raquel perdeu a mãe que tinha e nunca mais recuperou. Muitas vezes começava a chorar assim, sem conseguir me controlar, e ela dizia: eu estou aqui. E eu respondia-lhe: eu sei, mas o teu irmão não está. Queria morrer, que é muito diferente. Eu perdi todo o interesse pela vida. Já estava a ser acompanhada por uma psicóloga já há uma série de anos e continuei. E a Raquel foi acompanhada pela psicóloga que tinha sido a psicóloga do irmão. A minha filha é seguramente uma mulher muito diferente, não só porque passou pelo luto do irmão, mas porque já tinha feito 3 lutos antes. Ela perdeu o avô paterno com 5 anos. Depois perdeu o meu pai, que morreu no dia em que o Igor fez 15 anos, e perdeu a minha mãe menos de um ano antes do Igor ter morrido. Portanto, a Raquel já tinha sofrido 3 perdas significativas. Eu fiquei grávida 2 anos depois do Igor ter falecido e perdi o bebê. E foi muito mau para eles também. Fiquei grávida porque ela pedia um irmão. A Raquel queria vida em casa. Porque esta casa tornou-se um mausoléu. Nós estávamos aqui, mas éramos 3 ilhas. Na verdade, ela houve uma vez que, já talvez com 16 anos, 16, 17 anos, que ela disse: eu sei que vocês preferiam que tivesse sido eu a morrer em vez do Igor. E eu disse: tu nunca penses isso, porque tu és o nosso bem mais precioso, tu és aquilo que nós temos de mais precioso na vida. Porque de facto a Raquel foi uma menina muito desejada e é muito, muito amada. A Raquel conseguiu fazer o luto porque felizmente ela tinha o pai. O meu marido é uma pessoa extremamente calma e ele conseguiu, também bastante racional, ao contrário de mim, bastante mais racional, e ele conseguiu organizar-se de forma mais assertiva e eficaz. A minha filha não tem lutos por fazer atualmente. Falamos do Igor sem complexos, sem problema nenhum, não há tabus. Às vezes lembramos das patifarias que ele fazia. A Raquel é uma mulher feliz e resolvida. É uma miúda super carinhosa, super amorosa e feliz. Oh, Teresa, voltando à questão de como é que esta mãe informou a filha que o irmão querido dela tinha morrido, mas depois parece que à Raquel ficou uma sensação de culpa, até porque a mãe lhe disse um dia:
sim, estás cá tu, o teu irmão não está. Portanto, trata de viver, porque ele está morto. Exatamente. Isso não lhe dá uma culpa? Sim, é comum a culpa, de facto, e isso tem que ser desmistificado, tem que ser falado e muitas vezes é falado não com a própria pessoa, neste caso com a mãe, porque é visível que esta senhora nessa época não conseguia realmente ter esse até discernimento para lidar com tudo isto, mas terá certamente sido falado com a psicóloga, no sentido de lhe retirar a culpa, porque a última coisa que alguém quer ouvir dizer é sim, estás cá tu, mas o teu irmão não está. É uma desvalorização daquela pessoa, ou seja, é como se lhe dissesse ele era o sentido para a minha vida e agora a minha vida perdeu o sentido. Mas também temos que entender um bocadinho a mãe, não é? É óbvio, Cláudio, com toda... eu compreendo a 100%, isso era o que esta senhora sentia, de facto, porque é brutal perder um filho, seja nestas circunstâncias, seja noutras, é antinatura. E foi a maneira que ela conseguiu lidar com esta situação. As famílias devem chorar, ela há bocado fala, éramos 3 ilhas na mesma casa, não é? Eram 3 pessoas isoladas no seu sofrimento na mesma casa. Mas depois diz que o pai teve uma atitude mais racional e percebe-se que a senhora reconhece isso. Mas as pessoas devem chorar em conjunto. Devem fazer devem chorar no colo umas das outras, devem ir ao fundo da tristeza em conjunto. Sim, Ana, mesmo com as crianças mais pequeninas, não se deve evitar de chorar à frente das crianças. Isto é algo muito penoso. Não há mortes fáceis, não há maneiras fáceis de enfrentar a morte, mas faz parte da vida e nós temos que preparar também as crianças desde muito cedo para isto. Mas se nós as preparássemos desde muito cedo para isso, exatamente. Se nós falássemos com elas sobre a morte com naturalidade, porque hoje ninguém fala, ninguém quer, porque estás em casa de alguém, falamos entre amigos, deixa essa boca para lá, isso não acontece. Se falássemos disto com normalidade, será que na hora da morte... Não é assim. A nossa cultura não é assim, mas se calhar temos que mudar ou não? Ou não vale a pena pensar nisso? Nós evoluímos. Se tu pensares que na província, e certamente vocês têm também parentes na província, toda a gente vai aos funerais e toda a gente vai aos velórios, incluindo as crianças, não é? E vão visitar as pessoas quando estão doentes. Nas grandes cidades isso deixou de acontecer, não é? Deixou de acontecer. Uma pessoa fica doente, vai para o hospital e muitas vezes, se não sair de lá, é o vazio. Pronto, a criança deixa de saber o que é que aconteceu àquela pessoa. Nós não devemos afastar as nossas crianças, sobretudo naquela fase entre os 6 e os 9 anos, em que eles têm mais medo da sua própria morte, de perder alguém muito próximo, e isso às vezes gera inseguranças para o resto da vida. Não os devemos afastar da ideia de finitude, que de um momento para o outro tudo pode mudar. Ana, o que gera inseguranças é não as ensinarmos a lidar exatamente com a finitude da vida, porque esta é a realidade. Esta é a realidade. Neste caso da filha desta senhora, esta menina perdeu imensa gente num curto intervalo de tempo. Em fases complicadas da vida, não é? Pronto, e de facto, ainda fazendo aqui um bocadinho o comentário deste caso, que eu acho muitíssimo rico, temos aqui várias coisas. As pessoas têm maneiras diferentes de lidar com a morte. Vê-se aqui a maneira desta senhora lidar com a morte e a do marido, que é comum. Os homens são habitualmente mais racionais porque também são educados nesse sentido. Um homem não chora, mas porque não também, é? como tu dizias, se fossem os dois a ir ao fundo, a família não dava. Mas sabes que é muito comum também haver um divórcio. É curioso aquela frase de até que a morte nos separe. Às vezes a morte separa neste sentido, porque há 2 maneiras diferentes de viver a morte e as pessoas não se entendem, porque esta mãe é a típica mãe que se afundou nas lágrimas, não é? Ou para dentro ou para fora, não sabemos, portanto, porque pode ter ficado destruída. Mas reconhece no marido a sua âncora de sobrevivência. Exatamente. Muitas vezes, quando os maridos têm atitudes mais racionais, elas acham que eles estão em menor sofrimento e cobram-lhes isso. Exatamente, e aí surgem grandes conflitos. Agora, eles conseguiram
equilibrar-se, apesar do desequilíbrio, que é um enorme desequilíbrio para uma família, não é? E esta menina, ainda bem que realmente já tinha o seu psicólogo e foi acompanhada, mas isso é uma parte. Depois a família tem imensa... Um luto é um processo, não é um evento, não é? Portanto, é algo que se vai interiorizando e se vai aceitando. Até este momento em que ela diz que de vez em quando se lembram das tropelias do Igor. Exato, e já se riem disso, E não riem-se é? disso. Isso é aceitar que, de facto, a pessoa morreu. Olha, mas como é que se diz a uma criança... uma criança mais pequenina, recorremos sempre àquela ideia da estrelinha que está lá em cima? Não é aconselhável. Não é aconselhável essas metáforas, porque as crianças não percebem que são metáforas. Eu já vi muitas crianças a dizerem assim, mas como é que ele não cai de lá? Sim. Ou deixa-me ir, então porquê é que eu não vou até lá? Deixa-me ir, não é? Portanto, há sempre maneiras. Certamente as crianças já assistiram à morte de um animal doméstico, por isso os animais domésticos têm esta valência também de serem muito importantes, porque muitas vezes é a primeira experiência de morte que elas assistiram. Ou até uma plantinha lá de casa, enfim. Sim. Portanto, pode-se arranjar essa explicação de dizer que, de facto, a pessoa morreu, porque é essa... nós, adultos, é que temos muita dificuldade com estas palavras. É como a palavra cancro. É muito difícil de dizer, é muito mais... muitas vezes aparece, morreu de doença prolongada. Não é doença prolongada, não é cancro, ponto final. As palavras não são as palavras que... Para que as crianças entendem mais facilmente do que aquilo que nós achamos que elas entendem. Exatamente. E o problema realmente é dos adultos. Temos que dizer que, de facto, a pessoa morreu, a pessoa não volta mais. É muitíssimo importante, senão a criança fica à espera. A história da viagem, para fazer uma viagem. Ou adormeceu para sempre. Exatamente. Ou adormecer para sempre. A criança pode ficar também com medo de adormecer para sempre. De dormir também, Sim. de adormecer para sempre. Claro, não é? Portanto, eu entendo que as pessoas às vezes enveredem por estas explicações, Tentar por amenizar. dificuldades, mas há que encarar a realidade, não dizer os pormenores mórbidos, porque isso não interessa para ninguém. Se a criança quiser ir, há que perguntar mesmo à criança, queres ir ao funeral, queres ir um bocadinho, faz bem, entre aspas, porque não nos faz bem a ninguém, claro. mas pronto, mas faz parte do processo e assim conseguir... Percebe que há um ritual de passagem. Exatamente, não é? e que a família está toda unida naquela dor e a tentarem, de facto, apoiar-se uns aos outros. Olha, Teresa, muito obrigada. A conversa hoje não me agradou muito, mas Pois, pronto. Mas é muito importante. enfrentar Temas importantes, mas difíceis, mas importantes. Obrigado, Teresa. Obrigada, Teresa. Um Obrigado. aplauso para Teresa Paula Marques.